E estamos ao vivo. Muito boa noite ou boa tarde, eu nunca sei o que é 6 horas da tarde, se é noite ou boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição do Mercado Informal. Como vocês sabem, a gente está colocando o programa no ar agora pela internet em tempos de quarentena, mas usualmente ele é transmitido pela rádio Unaerp às 6 da tarde, às quartas-feiras. E hoje temos dois brilhantíssimos convidados aqui conosco. Temos conosco hoje o Marco Antônio de Almeida, professor da Universidade de São Paulo, e temos o João Pedro Ferreira, pesquisador, nesse momento, pesquisador da Universidade da Flórida. Vamos falar um pouquinho aí sobre a situação político-econômica em torno do coronavírus. Na última semana, principalmente, vamos conversar, como a gente sempre faz aqui todas as quartas-feiras, conversando sobre a evolução da economia, principalmente na nossa região, mas também no mundo, né? Sempre a gente tem algum convidado aqui que tem uma visibilidade internacional. Junto conosco, como sempre, estão as professoras, a professora Bia Celano e o professor Marcelo Bufa, de diversos cursos da Unaerp, Universidade de Ribeirão Preto, e a Isabela, que é a nossa excelentíssima técnica. Afinal de contas, alguém tem que colocar a gente no ar, porque somos todos, como eu sempre digo, dinossauros neste mundo informático, né? A última vez que eu mexi com isso era COBOL ainda, né? Então, eu gostaria de introduzir primeiro o João. João, ele está lá falando diretamente da Flórida. João, por favor, se apresente, diga um pouquinho aí qual a sua situação hoje aí na Universidade da Flórida aqui, você passou pela Universidade de Aveiro, que eu sei, e passou pela Universidade de Coimbra, onde nos conhecemos, né? Fala um pouquinho aí da sua trajetória até chegar aí. Então, eu comecei por começar o meu doutorado em 2010, onde comecei fazendo pesquisa, aí eu terminei meu doutorado em 2016 e comecei tendo um pós-doc em Portugal para estudar os impactos regionais e as cadeias de valor dos produtos. Aí depois tive um ano na Universidade de Rutgers, em Nova Jersey, e depois tive a proposta de vir para aqui para a Universidade da Flórida, onde estou e continuarei, com um bom tempo. Hoje nem tanto, mas melhor tempo do que faz em Portugal e do que fazia em Nova Iorque, seguramente. E estou trabalhando essencialmente nas questões dos impactos regionais. Então, a diferença entre aquilo que eu faço e outros colegas fazem, ou o meu principal foco, é que eu normalmente tento procurar quais são as diferenças que existem na economia em termos regionais, de uma região para outra. As regiões não são todas iguais, os países não são homogéneos. Há regiões que são ou mais rurais ou mais urbanas, que têm setores específicos que produzem nos locais e noutros. Aí o que eu tento perceber é, quando nós temos qualquer impacto na economia, que diferentes regiões é que vão ser afetadas. E é isso que eu estou fazendo agora aqui um pouco na Flórida, quando existem ou na presença de impactos naturais ou de desastres naturais. Como, por exemplo, aqui na Flórida foi muito importante em 2017 as marés vermelhas, que obrigou a fechar um conjunto de praias e afetou muito o turismo. Ou os furacões e os tufões, que podem destruir uma parte significativa da produção alimentar e florestal, e até das cidades, e obrigar à produção depois a compensações e a processos de recuperação económica. Bem, e como o próprio Krugman disse, não há maior desastre natural nos últimos anos que esta coisa do Covid, né? E então agora eu estou estudando muito quais são os impactos do Covid, tanto aqui a nível da economia da Flórida, como até em termos da economia mundial, e que implicações é que isso terá no comércio internacional. Perfeito, obrigado aí, João. Então você está no âmbito absolutamente pertinente à nossa discussão. Obviamente, você sabe que tanto os Estados Unidos quanto o Brasil são países incrivelmente afetados por essa crise. O seu país de origem, Portugal, está nos dando várias lições sobre como lidar com isso, né, de uma maneira, de certa forma, até mais produtiva em termos sociais. Agora, eu gostaria de apresentar a vocês o professor Marco Antônio, lá da USP. O professor ele tem uma produção toda
voltada mais para a área de mídias, mais para a área de meios de disseminação cultural. E fala um pouquinho aí de você, Marco, e como você está vendo o impacto do Covid naquilo que você trata hoje. Boa noite, Christian, colegas, grato pelo convite. Minha formação é na área de ciências sociais, né? Eu sempre trabalhei com sociologia da cultura, e nos últimos anos eu tenho trabalhado em duas vertentes, né? A primeira seria mais voltada para a questão das políticas culturais, de um modo geral, e a segunda é relacionada às práticas culturais em si, né? Então, a produção, a circulação e o consumo, né, de bens culturais. E em ambas essas vertentes, uma coisa que tem me chamado muita atenção é a utilização das chamadas tecnologias de informação e comunicação, né? Basicamente a internet, né, em ambos esses setores, né, o das políticas culturais e o da produção cultural em si. Então, esse momento que a gente está vivendo tem sido um momento trágico, triste, né, em algum sentido, mas na perspectiva de perceber a utilização dessas tecnologias, né, de perceber os desafios, de dizer, os paradoxos, né, e, inclusive algumas falsas certezas que se tinha em relação a isso, está sendo bastante interessante. Muito bem. Eu vou começar aqui com algumas provocações assim inusitadas que têm a ver com o nosso ambiente político brasileiro. O João ele está acompanhando muito, eu vejo ele ali com um acompanhamento bem perspicaz a respeito das coisas que acontecem aqui no Brasil. No meu Facebook, de vez em quando, aparece um ou outro cara lá mais exaltado na sua defesa do governo, e aí o João ele vem sempre com algum comentário muito pertinente, de certa forma muito bem humorado a respeito do que acontece, né, no Brasil. João, como é que você vê em relação aos outros países que você tem estudado, de certa forma você tem confrontado um pouco dessa questão regional que você estuda, dos impactos econômicos da pandemia? Como é que você está conseguindo visualizar daí dos Estados Unidos a imagem que o Brasil está formando em relação ao combate à doença e a sustentação de uma economia que consiga aí prevalecer frente a essa crise? Como é que vocês veem isso daí? Bem, isso tem várias perspectivas, não é? Mesmo os próprios países têm adotado abordagens muito diferentes, então não há uma homogeneidade da forma como se possa olhar para cada um dos países sem termos em consideração até o que os próprios países estão também fazendo, não é? Mas o que passa do Brasil, infelizmente, é um grande desnorte, né? Portanto, há estas mudanças sucessivas dos ministros da saúde, esta ideia que é dada que há matérias que são onde só quase o presidente Bolsonaro e o presidente Trump são os únicos que estão questionando a ciência num conjunto de matérias. Que tentam impor, sem serem especialistas na área, soluções específicas e tratamentos específicos sem ser o tema, e muitas vezes em cima até a rebelia dos próprios cientistas. Isso eu creio que não ajuda muito aquilo que nós na economia chamamos a vossa credibilidade internacional e a estabilidade necessária para que um conjunto de agentes económicos possa encarar o Brasil como uma solução para investimento futuro, não é? E então eu creio que essa é a parte que, até mais num longo prazo, o Brasil e a economia brasileira pode passar por algumas dificuldades, né? Fala-se em vários jornais internacionais da possibilidade de golpe militar, há uma tensão latente no país entre diversas forças políticas, e eu creio que isso, ainda hoje, por exemplo, em Portugal, a notícia era fundamentalmente era uma entrevista com Sérgio Moro, não é? Onde ele destruía por completo a imagem
do governo brasileiro, sendo que o próprio Sérgio Moro não tem, creio eu, do ponto de vista internacional, também uma imagem muito positiva. Mas há então aqui diferentes perspectivas, mas que eu creio que quando nós estamos num período em que há grandes convulsões internacionais, os próprios mercados financeiros estão completamente desregulados e loucos. Nossa, a gente acabou de atingir há pouco mais de 3 semanas um exemplo em que o petróleo estava com valores negativos em alguns mercados internacionais. Nós estamos, de facto, numa situação de desregulação total. Bem, o capital, digamos assim, ele vai procurar os países ditos mais estáveis, com maior rentabilidade. E eu creio que isso é uma ameaça muito grande do ponto de vista daquilo que é o entendimento da economia brasileira, como ela é feita pela maior parte dos economistas, né? E é um risco muito grande. Mas, acima de tudo, também passa, e eu creio que a grande questão para as economias como a brasileira, mas também economias que estão essencialmente assentes na produção ou na exportação de produtos agrícolas, produtos como o petróleo. A grande questão passa por saber como é que, do ponto de vista das cadeias de valor acrescentado, do ponto de vista da utilização desses produtos naquilo que depois é a produção de outros produtos que acontecem, como é que, digamos, com alguma forma, a diminuição da economia mundial, como é que a procura por esses produtos vai ser afetada. E aí eu creio que isso é uma ameaça grande e o Brasil precisava já se estar preparando do ponto de vista daquilo que é até alguma reconversão da sua estrutura produtiva nessa matéria. Certo. Bem, eu acho que vocês vão convir comigo que a matriz de produtos do Brasil ela ainda não está num nível de diversificação como aquele que o João estuda nas diferentes regiões que ele estuda lá na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil ele ainda depende muito em termos, principalmente de exportação, né, da sua matriz primária, né, o que é, digamos assim, são tipos de produtos que não têm tanto valor agregado, né? E, de certa forma, quando a gente vai olhar para dentro do país e o consumo interno do país em outros tipos de recursos que são produzidos aqui todos os dias, existem alguns desses recursos, como, por exemplo, o próprio setor de serviços, que foi gigantescamente impactado por essa crise. Né? Essa crise vai reduzir bastante aí o potencial ou a aferição do PIB ao final do nosso período de 2020. Isso já é claro, já tem expectativas no mercado aí de uma retração de até 2 dígitos. As mais otimistas estão falando em 7%, né? Então, podemos ter até 2 dígitos de retração do PIB. E parte dessa retração tem a ver com o incremento de valor dado pelos serviços. E podemos dizer que existem alguns tipos de serviços específicos, como serviços culturais, por exemplo, que praticamente foram eliminados do modelo produtivo usual, ou pelo menos do modelo de remuneração usual. Eu queria tentar entender se o Marco consegue entender qual é o próximo passo a ser dado no âmbito da cultura no Brasil. Há também um problema, digamos assim, de ordem e estruturação política na própria Secretaria de Cultura, que deixou de ser um ministério. E o Marco, como ele está mais por dentro disso, eu queria... Marco, você consegue entender o que vem a seguir a partir desse cenário aí, que pelo menos para os nossos artistas está meio tenebroso, né? O pessoal está... Você sabe que eu tenho artista na família e o pessoal está meio preocupado, né? Só nos resta o abismo. Mas a questão, eu diria, ela tem, digamos, 2 vertentes, né? A primeira vertente, que eu acho que é anterior à circunstância da pandemia, né, que é a própria estruturação do atual governo. Então, a gente já vem num processo, digamos, de esvaziamento da cultura, né? Então, isso aí já veio lá com o governo Dilma, se acentua no governo Temer, né? Inclusive há uma tentativa de extinção do Ministério da Cultura, depois o Temer recua, mantém, e o Bolsonaro assume. E aí já não é mais esvaziamento, aí já é uma guerra contra a cultura, né? Porque eles já partem de um princípio que eles são contra essa coisa de cultura.
é algo que não tem, né? Então se extingue o ministério, fica uma secretaria decorativa, né? E do Goebbels que apareceu, né? Um clone do Goebbels que apareceu. Uma secretaria que não tem uma política cultural. A política cultural da Secretaria de Cultura é a guerra contra a cultura, né? Então é esvaziamento das instituições, dos órgãos, dos fomentos, né? Então já tem essa matriz estrutural que vinha antes da pandemia. E agora a gente tem um problema muito grave, que boa parte do que circula em termos de serviço, de produção, envolve atividades externas, né? Então, envolve atividades que demandam a presença do público, é cinema, é teatro, é show de música, e isso está fora. Então, se criaram aí algumas políticas estaduais, eventualmente municipais, né, de auxílio, né, aos artistas, né? Então, algum tipo de verba, mas uma verba assim emergencial, uma verba de pequena monta, tem chegado aos artistas, né? Mas não tem chegado, por exemplo, a todo um corpo, né, que mantém esse, digamos, mecanismo funcionando. Então, são os técnicos, né, é o pessoal da produção, é o pessoal ligado, né? Então, é motorista, é cozinheiro, né? Então, todo esse pessoal que faz a engrenagem da cultura pública se movimentar, não está tendo acesso ao fomento, à grana. E o que é pior, né? São trabalhadores quase sempre que vivem em condição precária, né? 45% são autônomos, né? Então, são condições assim também de vínculos, né, muito frágeis, né? Então, esse universo da cultura publicamente é um universo assim que está numa situação muito frágil. Vai ser o último a abrir, é o que tem menos condições de se manter nesse período, né, e não está tendo uma política consistente para mantê-lo. Por outro lado, as grandes empresas, né, a indústria cultural, têm tentado arrumar modos de monetizar as intervenções na internet. Então, essa profusão de lives aí não é à toa. Então, é uma maneira, né, que esses tradicionais produtores, tradicionais fomentadores da cultura via mercado têm conseguido para, digamos assim, colocar suas marcas em circulação, né? Então, todas as lives têm um patrocínio, sertanejo tomando cerveja, pedindo pizza. Você acha que isso ajuda a cultura no momento, Marco? É uma pergunta de uma das nossas telespectadores, a Eduardo, que trabalha no programa também, né? O que você acha que as lives aqui estão acontecendo ajudam um pouquinho a girar essa roda aí da cultura? Olha, se for pensar por um lado mais pessimista, eu acho que elas só dão visibilidade e produzem recursos para quem já tinha visibilidade e recursos. Agora, pensando num outro aspecto, que pode ser, digamos assim, um aspecto mais otimista, pode fomentar o surgimento de outras figuras, né, de outras personalidades aí nesse circuito, e talvez construir um modelo que seria um modelo mais de nicho, né? Então, não seriam lives com grande acesso, né? Então, não estamos falando de lives de 2 milhões, de 3 milhões, né? Não é o caso. Seriam lives, assim, de circuitos menores, que eventualmente poderiam entrar num processo de autofinanciamento, na linha do crowdfunding, do crowdsourcing, e que pode ser uma possibilidade de saída, né, para esses artistas que não têm a mesma projeção que os grandes astros da mídia. É isso aí. Olha, dados aí para vocês, eu vi Na verdade, eu estou muito antenado agora com esse negócio de YouTube, porque eu resolvi abrir um canal, mas eu percebi que o meu canal não se espalha tão fácil quanto os outros. Primeiro que no meu canal eu falo de economia, e a Bia vai concorrer comigo, João também, que economia não é um assunto que o povo quer saber. O povo quer saber de política, quer saber de futebol, quer saber de fofoca de artista, ninguém quer saber muito de economia. E aí eu saquei que já existe um mercado muito bem sedimentado desse pessoal que tem canais e etc. E aí um dado que eu peguei agora, essa semana, durante a epidemia aumentou 400% a audiência dos canais do YouTube, né? O que significa dizer que é um mecanismo muito interessante para as outras empresas anunciarem, né? Esse pessoal está aumentando o seu faturamento dentro da epidemia. Afinal de contas, não existe agora outra forma de você se relacionar com cultura, por exemplo, senão pelo meio à distância, né?
Eu queria saber de vocês se vocês acham que isso daí é uma abertura para uma nova tendência, inclusive econômica, uma vez que nós temos um direcionamento desses fluxos aí de investimentos culturais. O Marco falou já um pouquinho disso, mas será que isso vai se sustentar depois da epidemia? Será que isso se mantém? A Larissa também está fazendo uma pergunta que a gente pode complementar aqui. A Larissa, que está nos assistindo. É um bom momento para jornalistas e produtores de conteúdo empreender? Será que esse pessoal vai conseguir se manter depois da economia? O que vocês acham? Não só os convidados, como nossos queridos professores da casa. Quem quiser comentar aí, pode comentar, viu, gente? O espaço é livre de vocês. Vou aproveitar, então, para pegar um gancho no que eu estava falando antes. Saiu recentemente uma pesquisa do CETIC, o Centro de Estudos das Tecnologias de Informação e Comunicação, do Núcleo Gestor da Internet no Brasil. Então, anualmente, já faz 15 anos, eles fazem essa pesquisa de utilização das TICs por domicílio. E o que eles observaram nessa pesquisa que foi feita em 2019 é que o acesso aumentou em todas as classes, mas é um acesso diferenciado. Então, ele envolve, basicamente, 3 questões. Primeiro, o tipo de equipamento. Então, as classes D e E, majoritariamente, acesso à internet pelo celular. Também limita o universo de aplicativos ou de conteúdos que eles podem acessar. A questão da oferta de conexão. Banda larga, Wi-Fi, pago, gratuito. Então, isso daí também tem um recorte de classe. E o terceiro ponto é a questão da instrução. Então, plataformas diferenciadas, programas diferenciados, estão mais relacionados com as pessoas de instrução superior, aí, independentemente da classe. Então, em relação ao YouTube, não é à toa que explodiu, porque é uma plataforma gratuita, é uma plataforma que oferece vários tipos de conteúdo, principalmente os conteúdos que são os mais acessados, que é filme, vídeo e musical. Clipe, então é o que mais aparece. Eu acho que a tendência é reforçar esses hábitos de consumo de conteúdos culturais na internet, depois da pandemia. Acho que isso vai ficar marcado. Agora, em relação ao papel de jornalistas, de empreendedores, acho que sim, vai ter um espaço. Agora, vai ser um espaço bastante disputado, porque os grandes artistas, as grandes empresas, já têm, digamos, ali um grupo corporativo voltado para essas questões. Então, acho assim que é possível empreender, sim, mas aí em estratos médios, com artistas emergentes, ou com tipos de atividades voltados ali para a classe C, eventualmente classe D. E acho que aí seria uma tendência. Classe A e classe B já está, digamos assim, um pouco monopolizada aí pelos grandes grupos. Entendi. João, eu queria, para a gente poder explorar um outro tema. Eu não sei se você sabe, o Brasil ele tem sofrido aí uma oscilação no mercado, tanto no mercado de câmbio, e a Bia deve estar também vendo bastante o que está acontecendo. Então, o nosso câmbio ele está meio maluquinho, estava pelo menos, agora houve uma intervenção do nosso governo, mas eu diria que foi uma intervenção um pouco heterodoxa, porque o governo atuou como player, de uma maneira que eu vou deixar para os economistas falarem, mas eu não sei exatamente se isso fere um pouquinho o papel do governo por conta da sua pujança econômica frente ao mercado. Afinal de contas, o governo é muito maior do que qualquer player que venha jogar no mercado brasileiro. Isso não acontece em alguns outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Você tem algumas corporações que, se quiserem atuar no mercado, vão ser mais até significativas no mercado do que os órgãos governamentais, mas no Brasil isso é muito marcado. Então, o governo, quando vai para o mercado de câmbio, por exemplo, para controlar o mercado de câmbio, não estou dizendo que não possa, aliás, deve, mas neste período foi anunciado que o governo teve, se eu não me engano, 600 bilhões, né, Bia? 600 bilhões de lucro numa operação de câmbio, de resultado em operação de câmbio. 600 bilhões, vocês não ouviram errado, não. 600 bilhões é dinheiro, é bastante dinheiro. Digamos aí que é uma boa quantia aí, positiva para o orçamento da União, que estava capenga, E hoje, por conta disso, o que eles fizeram? Eles
vendiam na alta e compravam na baixa, vendiam na alta e compravam, e foram fazendo operações muito direcionadas, aproveitando. Resultado, 600 bi, e o dólar hoje está em 4,97, já esteve a quase 6, se eu não me engano, bateu 5,86, se não me engano. Né? Então, olha só, o Guedes está usando, digamos assim, virou uma mesa de operações lá, né? Virou uma mesa de operações, e de certa forma, tecnicamente, a coisa está funcionando. Mas, como o João tinha falado para a gente, o que vai importar realmente no futuro vai ser a imagem que o Brasil vai passar para os investidores privados, para que haja um fluxo de recursos, não só internacional, como do próprio investidor brasileiro, para a produção. Afinal de contas, a gente sabe, o mercado financeiro nada mais é do que adiantamento de riqueza que precisa, de alguma forma, ser gerada para que sejam feitos os pagamentos depois de quem toma o empréstimo das unidades deficitárias. Não vou falar muito de economia aqui, porque não é bem a proposta é sair do academicismo. Mas eu queria do João, você vê algum tipo de opção para o governo brasileiro? Como foi uma opção criativa no âmbito do câmbio, tá? Foi, aliás, criativo demais. Eu não sei se isso vai ter um impacto depois em relação à legislação, não sei. Existem suposições a respeito disso. Agora, como aconteceu no câmbio, para equacionar a questão do câmbio, e de certa forma acaba segurando um pouco a possível e eventual pressão inflacionária futura que nós podemos ter por conta da redução de oferta, você vislumbra alguma outra opção para atração de investimento, uma vez que sim, nós estamos numa situação de necessidade de gerar novos empregos, né? Necessidade de expansão e circulação da nossa economia. Como é que você vê? Você teria alguma dica para dar para o Guedes agora? Bem, eu tenho há uma dica que eu gostava de dar não só para o Guedes, mas para o Donald Trump e até para o Boris Johnson, né? É muito engraçado que a gente tenha tido e que haja um conjunto de países hoje no mundo que têm governos aí bem liberais, daqueles liberais no sentido que dizem que, ou neoliberais, no sentido que dizem que o Estado não deve existir, não deve entrar na economia, não deve ser um player, não é? Mas quando a crise aperta e é necessário salvar um conjunto de empresas, então aí o Estado aparece para salvar a banca, para salvar os grandes empresários, para salvar a empresa de construção. E isso é inclusive engraçado, né? A gente tem um conjunto de governos bem de direita na Europa, e eles próprios estão nacionalizando o caminho de ferro agora, então vão nacionalizar seguramente. Isso vai ser um tema que a gente vai ter. Transporte aéreo vai ser praticamente nacionalizado no mundo todo, é uma questão de tempo. Não é possível as empresas de transporte aéreo sobreviverem como têm sobrevivido até agora, e com as novas regulamentações que a gente vai ter no quadro do Covid. E até, quer dizer, temos um presidente como Donald Trump aqui nos Estados Unidos, que ordena que a General Motors pare de produzir carro e passe a produzir equipamento, quer dizer, interfere naquilo que é a vida privada. E eu acho que, honestamente, que interfere bem. Eu acho que nunca devia ter dito e que nunca devia ter desvalorizado qual é o papel social da produção, e que muita dessa produção que foi entregue nos últimos anos, e que se acreditou nos últimos anos que era da forma privada, unicamente e exclusivamente, que ela ia ser capaz de potenciar o seu futuro e dar um futuro melhor para todos, não é, porque então no momento de crise a gente vê que a gente precisa, e países como europeus, eu creio que foi muito visível a diferença que há, por exemplo, no daquilo que é a existência de um Serviço Nacional de Saúde, ou de um serviço de saúde que é público e que acabou por ter um comportamento universal que apoiou todo o mundo de igual forma, e que portanto, não deixou certos setores da população desprotegidos no quadro desta crise e desta doença do Covid. Então, eu creio que isso é uma coisa que nós precisamos aprender com esta crise. E precisamos de ver que todos os governos, a determinado momento,
têm de facto que intervir na economia. E mesmo até governos que disseram e que juraram que jamais iam intervir no quadro da economia. Porque isso é fundamental. Agora, sobre as operações cambiais no Brasil, eu tenho aqui um montão de amigos brasileiros aqui na Flórida, alguns deles sofrendo muito com esta desvalorização do real, não é? Com a forma como o dólar está ficando mais caro. E eu acho que é paradigmático que estejam existindo estas diferenças tão grandes e estas flutuações tão grandes. E eu acho que, apesar de haver momentos em que o governo brasileiro e a economia brasileira vai ter boas notícias, a flutuação cambial por si, pela incerteza que gera, não é boa notícia para ninguém. E ela vai ser o reflexo, e será seguramente o reflexo, daquilo que é uma economia, como tu dizias há pouco, uma economia que basicamente continua assente numa pauta comercial que é bem específica de produtos de natureza primária e que não desenvolveu, do ponto de vista da sua indústria e dos seus serviços, não acompanhou como era necessário, evoluiu muito nos últimos anos, é preciso que seja dito, não é? Mas não acompanhou ainda como era necessário ao ponto da economia brasileira poder estar imune àquilo que são as variações, por exemplo, dos preços do petróleo, dos preços dos bens alimentares, que vão, de alguma forma, até implicar que a economia brasileira pode continuar exportando a mesma quantidade em número de toneladas, mas o valor daquilo que exporta vai cair drasticamente. E isso pode ser um drama, de facto, para uma economia que ainda tem as fragilidades como tem a economia brasileira. E eu acho que nós vamos precisar ainda mais. A pandemia começou assim mais a sério, aí no Brasil ainda estava em sério, infelizmente, mas começou assim bem mais a séria há uns meses atrás, 2, 3 meses atrás. Mas a recuperação econômica vai exigir ainda muito mais do ponto de vista dos instrumentos do Estado que a gente tem estado a falar até agora. Por exemplo, a gente falava dos trabalhadores da cultura, mas são muitos trabalhadores dos serviços que neste momento estão sem renda praticamente nenhuma, né? Todos os trabalhadores liberais, eu não sei como é que foi a solução para os advogados no Brasil, não sei como é que foi a solução para outros setores da economia que viram basicamente sua profissão praticamente parada de um momento para o outro, né? Um pouco aí como se falava dos artistas, e eu acho que a gente vai precisar de rever todo esse modelo econômico. De alguma forma, com o tempo, mas a gente vai precisar de repensar um pouco esse modelo econômico, porque essa situação não se vai resolver no quadro dos próximos meses. Perfeito, João. Deixa eu dar uma ilustrada aqui no que eu compreendi. É lógico que houve uma tendência nos últimos anos de um liberalismo de direita, né? Mas, João, eu vou te dizer que aqui no Brasil a gente tem uma certa confusão em relação a classificar essa questão de liberalismo, conservadorismo, esquerda, direita. É lógico que para quem está no governo atual, tudo que existe é esquerda, tá? Tudo que existe fora deles é esquerda, tá? Acho que vocês já devem ter percebido que, inclusive, essa semana quase que o Olavo de Carvalho virou de esquerda também. Não sei se vocês perceberam o negócio desse. O pessoal estava chamando o Olavo de comunista porque ele brigou com o presidente, aí fez uma live de madrugada, estava possesso, porque perdeu um processo lá para o Caetano Veloso, teria que pagar uns milhões, aí não tinha os milhões, ficou preocupado. Mas eu, por exemplo, eu tenho um estranhamento em relação a me classificar com essa coisa de esquerda e direita no Brasil, mas com toda certeza eu me considero um liberal, e liberal nos costumes também, porque tem aqui no Brasil uma frente que fala que é liberal na economia e conservador no costume, que eu acho uma coisa meio, não sei, meio confusa na cabeça das pessoas. Mas existe um liberalismo de esquerda que, inclusive nos Estados Unidos, eu acho bastante válido, né? Eu acho que você tem acompanhado essa discussão aí nas eleições, onde você enxerga o papel do Estado, né? Tem o papel do Estado. Então, assim, o liberalismo não é aquele que é o liberalismo raiz mesmo, aquele que deu origem a essa
essa miscigenação liberal que nós vimos hoje, porque você tem o liberal que é conservador, tem o liberal extremamente liberal, e tem aquele pessoal no meio que não consegue aderir nem à direita e nem à esquerda. Eu estou nesses aí, né? Não sei muito bem para onde que o barco vai. E esse pessoal compreende que o Estado precisa existir, né? É aquela coisa, não é que vamos reduzir o Estado a nada. Não, o Estado precisa existir porque realmente a economia é feita de ciclos de bonança e de crises, né? Nas crises, a presença do Estado ela é cada vez mais importante, uma vez que as crises vão se tornar cada vez mais acentuadas. Não vem mais uma crise da SARS, por exemplo. Não, agora vem um corona. A próxima crise de natureza sanitária talvez venha mais violenta, não sabemos. As coisas estão expandindo em relação ao impacto, por conta também dos meios de comunicação, acabam, de certa forma, disseminando a informação, às vezes de uma maneira um pouco mais impactante. Mas eu queria levar essa conversa do liberalismo, porque eu sou só um cara que discute esse tipo de assunto academicamente de orelha, né? Para o cara que é especialista nesse troço de política, que é o Marcelo Buffa. Buffa, o que você tem para dizer para a gente em relação às observações do João, que eu achei muito pertinentes? Bom, achei bastante interessante as do João aí no aspecto que ele traz principalmente essa relação que existe aí, né, da economia, como ela vai ser retomada, né, quais são as bases para essa economia começar a ser retomada, né? Mas indo um pouco antes, né, do que foi colocado pelo João agora, tomando por base, né, aquela nossa discussão anterior que vinha por meio da mídia, da comunicação, eu queria deixar um negócio mais centrado mesmo na política, aproveitando que o Vitor e o João estão aqui, inclusive eles podem trazer um pouco para a nossa luz essa discussão, que é a discussão das mídias, no sentido, né, do que o Thompson, por exemplo, chama da política do escândalo hoje, tá? Ou mesmo, né, que o que o Castel traz com relação à crise de representatividade, que está ligada aí, né, também a uma questão de escândalos que são propagadas por mídia. Nesse contexto, né, porque os autores estão trabalhando que esse problema de fake news tudo não é um problema só do Brasil, né? Na visão do João, que está lá na Flórida, né, um pouco sobre isso, também queria ouvir do Vitor, que trabalha com comunicação social, como que ele vê essa política, como que ela pode contaminar, por exemplo, porque ao ponto que você, Christian, coloca a questão do Estado, se as pessoas não sentirem que esse Estado está sendo representativo, né, talvez as medidas que ele tome não vão atender às condições das pessoas, né? E uma questão de representatividade do Estado é muito uma questão de cognitiva. Se as pessoas deixarem, por exemplo, de sentir que são representadas, né, esse movimento de igualdade, quando você discute liberalismo, por exemplo, o liberalismo sempre prometeu igualdade. Mesmo quando a França tinha escravos, eles prometiam igualdade. Hoje ainda as pessoas pedem igualdade. Mas eu acho que não é só a igualdade, é uma questão também de representação, entendeu? Agora, como que eles acham que isso, né? Tanto o nosso professor de comunicação, aí na sociologia, na parte de comunicação, quanto o João estão vendo aí, né? Marcos, acho que eu falei, Vitor, eles estão vendo essa questão que está se difundindo por aí. O que você acha, Marcão? Bom, aí eu acho que tem dois aspectos que confluem, né? Primeiro que a gente, cada vez mais, pensando na influência da internet, estamos na lógica de uma cultura dos algoritmos, né? E a cultura dos algoritmos, que é essa cultura que vê padrões, né, de disseminação da informação, ela propicia por si própria a questão da disseminação das fake news, né? Então, o que chama mais atenção? Né, que é a coisa que no jornalismo impresso antigamente se ensinava para os jornalistas assim, o que dava manchete, o que tinha interesse jornalístico. Não era cachorro morde homem, agora homem morde cachorro tem interesse jornalístico, por mais raro que seja, por mais bizarro que seja. É a mesma coisa nesse mundo aí das redes sociais, da internet, né? Então o bizarro chama atenção. Então a fake news ela entra nessa lógica aí dos algoritmos, né? É muito complicado. E quem se apropriou dessa lógica foi a direita, particularmente a direita americana. Então, o Anonymous tem lá um gancho com esse pessoal de direita, né? Mas eu penso principalmente na atuação do Bannon, né? Que foi o assessor do Trump, né? Que é o cara que
fez lá o suporte para a questão do Brexit na Inglaterra, né, e que atuou aqui também, dando suporte para a campanha do Bolsonaro. Então, são os caras que se apropriaram dessa lógica da mídia, que é a internet, e aí é muito curioso, né, como a internet pauta as outras mídias. Né? Então, a televisão, né, você pode não acessar a internet, mas você sabe o que está rolando lá, porque a televisão vai noticiar o que deu na internet, o que acontece na internet, o jornal também vai fazer isso, né? Então, acaba funcionando nessa lógica. Assim, não é o único meio acessado, mas é o que ocupa hoje a centralidade do espectro da mídia. E essa centralidade é, digamos assim, direcionada por essa lógica. As grandes, digamos, empresas, os grandes oligopólios que controlam isso, não têm muito interesse em mexer nisso. O próprio Zuckerberg falou, né, se contrapondo ao dono do Twitter, né, que censurou lá uma tweetada do Trump. Ele falou assim que ele não cabe a ele fazer isso em relação ao Trump. Né? Então, se colocou assim, vocês podem postar o que vocês quiserem, que não é bem verdade. O Trump pode, mas algumas pessoas não podem. Né? Sebastião Salgado foi postar foto de índio nu, foi censurado por pornografia. Né? Então, tem essa lógica aí meio estranha. Mas eu acho que o problema é esse, assim, é essa lógica do algoritmo e como é que a gente combate ela. E, principalmente, né, como é que a gente poderia ter aí um ecossistema de mídia na internet mais rico, né? Não ficar exclusivamente no Google, no Facebook e no Twitter. Eu não queria fazer muito o papel do advogado do diabo, mas eu quero defender o Facebook nesse momento, porque, olha, se o que eu tenho florescendo na minha página de Facebook a cada dia são bolsonaristas, né? E aí esses bolsonaristas, eu vejo que eles publicam diversas notícias e veja, o Facebook agora está tampando a notícia do cara e colocando, olha, essa notícia é uma fake news. Olha só que legal, você olha lá e o que eu costumo... Vocês me conhecem já, eu tiro a foto e mando para o cara que publicou. Olha só, você publicou uma... E você não está vendo, mas o Facebook já viu que é falso, né? Aí o pessoal fica putíssimo, lógico. Mas tem sim um movimento acontecendo, né? No Face, eu acho que o grande problema foi esse, realmente, nos Estados Unidos com o Trump, né? Porque o Face não seguiu os caminhos lá do pessoal. Aliás, vamos falar um pouquinho, você citou os hackers aí. No Brasil, tá pegando fogo no parquinho, né? Nós vimos aí o Malafaia anteontem, foi invadida a conta corrente do Malafaia. O pessoal de um dos grupos lá, olha só que coisa nóia. Me parece que foram dois grupos que invadiram. Primeiro invadiu o Anonymous, fez uma reviravolta na conta, percebeu que existiam doações direto para a pessoa física do cara e publicou. Um segundo grupo foi lá e falou, não, isso não vai ficar assim. Pegou 10 conto e doou para a Cruz Vermelha, né? Então, nós estamos vendo aí, mais uma vez, o ativismo tecnológico voltando, coisa que a gente não via já há uns 7, 6 anos. Né? Pelo menos aqui no Brasil, a coisa ficou muito em desuso. Contraponto-se a um ativismo ligado ao governo federal. Né? Então, principalmente o Marco deve estar acompanhando isso de perto, porque eu sei que é a área dele. Mas como vocês veem essa confluência aí do mundo digital com a política neste momento? Eu queria passar primeiro para o João, porque ele deve estar observando lá nos Estados Unidos as coisas que estão acontecendo, principalmente em relação ao Anonymous, né? Como é que você está enxergando isso aí, João? Aqui nos Estados Unidos, as últimas semanas foram essencialmente marcadas pela questão do Black Lives Matter e pela morte de George Floyd, não é? Mas há um confronto muito grande de ideias acontecendo, nomeadamente é muito fácil pegar fogo qualquer matéria em que seja discussão se as pessoas são a favor ou contra os riots e que estão acontecendo, se as pessoas se estão manifestando da melhor forma ou não. E então esse tem sido essencialmente aquilo que nas últimas semanas tem acontecido aqui. Claro que a situação e a discussão ainda está em aberto, provavelmente já aconteceu o que aconteceu das outras vezes, que é este assunto há de ser substituído por um outro assunto qualquer que entretanto aconteça, mas deixou as suas marcas, não é? Aquelas imagens foram
de uma violência muito grande, e eu acho que mais, nós aqui estamos falando das plataformas que existem, mas outra coisa muito importante que existe é que hoje todos nós temos uma câmara de filmar à nossa disposição e podemos sacar imagem de qualquer momento e qualquer coisa que esteja acontecendo, né? E então sucederam-se os casos e outros exemplos que foram entendidos como de brutalidade policial, e eu acho que a gente era como dizia um bocado o Marco, não é? A gente vive num mundo que é muito... Tudo acontece muito rápido, é tudo muito avassalador, e isso também é perigoso. E então aí, eu não sou tão positivista como você, Christian. Eu quando vejo uma foto no Facebook censurada, em geral eu fico contente, porque se eu vi o que lá está era bobagem mesmo. Mas eu não sei se o Facebook devia ter o poder ou não de ser a instituição que diz o que é que deve ou não ser notícia e o que é que deve ser ou não passado. Então, eu estou bem preocupado com esta coisa hoje de cada um de nós poder ser veículo de informação e cada um de nós poder ser veículo de informação falsa. E pior, quanto mais falsa ela é e mais ridícula ela é, parece que mais adeptos ela tem. E então, isto não é um tema para mim não, mas eu fico bem na dúvida e bem com medo. E acho que, por isso é que quando pessoas me perguntam, nossa, a produtividade do Trump está bem baixo, ele vai perder estas eleições. Eu digo só, não, eu não falo nada não, que eu não sei nunca o que vai acontecer. Vocês tiveram o caso, o vosso presidente foi eleito sem ir a um único debate, né? Então eu já não tenho certeza nenhuma sobre isso neste mundo, e eu não... Portanto, eu vou esperar para aguardar. É um mundo que me assusta nessa matéria um pouco, mas veremos. Exatamente. Pegando um gancho na fala do João, ele foi eleito justamente por não ter ido a nenhum debate. Exatamente. Provavelmente. Né? Mas, Marco, como é que você vê isso? Essa introdução dessa milícia, essa contra-milícia digital, digamos assim, porque, né, já existia uma milícia digital, aliás, uma milícia digital que veio da milícia do mundo real, né? Como você vê essa contra-milícia digital no dia de hoje? O que você enxerga disso? É muito interessante, assim, até o Marcelo mencionou o Tom, né, quando ele fala dessa dinâmica do escândalo, né? Então, muito da vida política hoje funciona nessa coisa de construção e desconstrução de imagem, né? Ou então nessa ideia, assim, da polêmica, ou do escândalo, ou da questão acusatória, né? Onde você queima, né, determinados sujeitos e incensa outros, né? Cria até mitologias em torno de outros, né? Então, essa dinâmica está muito forte, acho que os grupos se aglutinam nisso. E a tentativa de controle é muito complicada, né? Assim, é complicada do ponto de vista técnico e é complicada do ponto de vista ético-político, né? Como o João mencionou, né? Quem que vai controlar isso daí? Então, você tem movimentos que ficam o tempo todo debatendo, digamos, na arena pública, né? Então, a gente teve aqui em alta, durante um período, a discussão do Marco Civil da internet, se avançou muito em relação àquilo, pelo menos em termos da discussão, mas pouco em termos de implementação. Né? Tanto é que a eleição de 2018 viu um festival de fake news, né? Festival de destruição de reputação, de acesso aos dados. Né? A outra questão é a política interna das empresas em relação à transparência dos dados. Né? Então, essa questão da sigilosidade, do acesso, do uso dos dados, é muito complicada, especialmente no momento como hoje, onde ter acesso aos dados é importante na perspectiva de construção de políticas de saúde, de políticas de combate à pandemia, mas que abre um flanco, que abre uma possibilidade de vigilância, de autoritarismo, de controle de outras atividades das pessoas que não necessariamente deveriam estar sob o crivo do Estado ou sob o crivo de quem quer que seja. Então, é um dilema grande, eu acho assim que agora voltou à pauta, né? Então está lá no Supremo Tribunal, na mão do Alexandre Moraes, né? Essa discussão aí da utilização das fake news na campanha do presidente Bolsonaro, né? Outras questões relacionadas a isso, né? Então acho que também espelha um pouco o grau de organização da sociedade civil em relação a essas demandas. Então agora acho que a gente está num momento de efervescência que retornou, né? Não à toa esses grupos
se colocam mais ativamente aí na linha de frente, né? E eu acho que essa disputa vai permanecer enquanto a gente não tiver, talvez, um marco jurídico mais moderno, né, e que responda melhor essas demandas, porque, bem ou mal, o marco jurídico que a gente tem ainda está atrasado a questões que a tecnologia já avançou, né, principalmente no que diz respeito aí à privacidade, ao sigilo, ao uso das informações. E sempre esteve, né? Porque parece que a mentalidade dos nossos políticos não acompanha o passo dos nossos meios de comunicação e mesmo da nossa tecnologia da informação. E quando acompanha, que foi o caso do governo atual, às vezes acompanha com a ideia de usar todo aquele referencial como um mecanismo para manobrar ali as suas intenções de poder. Dentro desse contexto, primeiro eu quero deixar os incautos dos nossos, né, os nossos ouvintes e os nossos telespectadores, que, o que tem a ver isso com um programa que basicamente discute economia e tal, mas vamos voltar lá no assunto do João. É o seguinte, nós estamos com uma crise de confiança na estrutura de relações produtivas do país, que tange as questões políticas, as questões de ordem da justiça, né? Inclusive essa questão dos fake news lá no Supremo, me parece algo que era necessário, mas não dessa forma, porque está sendo de uma forma onde o Supremo acumula a condição de vítima, de investigador e de juiz, né? E ainda que haja um protocolo interno para o Supremo para fazer isso a partir de ofício, isso me causa alguma estranheza num país democrático. Mas, ao mesmo tempo, a resposta disso é um governo que estimula passeatas para fechar o Supremo, ou seja, é um outro extremo antidemocrático, né? Nós vivemos nas extremidades. E o investidor, quando ele vai pensar, vou colocar o meu dinheiro produtivamente para gerar riqueza, para mim, de certa forma, disseminar a riqueza, né? Porque a riqueza, por investimento produtivo, ela não é acumulada só na mão de quem investe, ela também se espalha pela sociedade em forma de bens, em forma de remuneração para os diversos recursos utilizados na produção. E o investidor ele fica com o pé atrás, né? A minha pergunta hoje para a maioria dos investidores será que você investiria, dada essa situação atual de certa forma, impossibilidade de saber o que vai ser o amanhã no ambiente brasileiro de hoje, né? E poucos investidores têm me respondido de maneira positiva. Teve aqui o Saulo, que falou que é extremamente positivo, né, em relação a isso, mas me parece que não está sendo a imagem da maioria dos investidores com quem eu estou falando, mesmo porque nós temos projeções de retorno a patamares do PIB de anos atrás, né? Então, no próprio mercado financeiro, a coisa está assim. Marco, você queria complementar alguma coisa aí? Queria jogar mais uma azeitona nessa pizza aí, né? Falando desse cenário de incerteza a médio e longo prazo, aquilo que eu tinha falado da guerra cultural, ela se estende a uma guerra também, à educação e à ciência, né? Que são, né, os espaços de formação do capital humano para médio e longo prazo. Então, o que você vai oferecer em termos de recursos humanos, em termos de tecnologia, para esses investidores no futuro, se você está dilapidando nas instituições que vão formar esses recursos hoje? E de uma maneira que não quer nem esconder, né? Não estou nem escondendo o que eu estou fazendo. Está aberto e não tem problema. Professora Então, Cristian, eu queria falar justamente sobre isso. Só por acaso alguém então vai lá, assistindo não esteja sabendo, foi editada uma medida hoje pelo governo federal que permite ao Weintraub, que é o nosso atual ministro da Deseducação, na minha opinião, realizar troca de reitores das universidades federais a critério próprio, assim, deu vontade, ele vai lá e troca. E considerando que grande parte da pesquisa e do crescimento tecnológico brasileiro saem das universidades, e principalmente das universidades federais, eu queria perguntar para o João, que você, como pesquisador, o que você vê de perigo nisso? Eu vejo bastante, né? Eu acho que nunca é positivo quando
há vontade, do ponto de vista político, de se intrometer na vida das instituições universitárias. Acho que as universidades no mundo já cá estão há muito mais tempo do que esses políticos, e já estão há muito mais tempo até do que este sistema político que a gente tem hoje. E de alguma maneira é por alguma razão. Às vezes não são as melhores, as universidades também tendem a fechar-se em muitos casos e não se abrir como deviam, às vezes estão estudando coisas que já não são maneiras. Bem, há um conjunto de críticas que pode ser feito ao sistema universitário e ao sistema de investigação, mas ele é uma das riquezas maiores da nossa sociedade hoje, e ele não deve ser, nem, na minha opinião, nem manietado, nem para servir qualquer interesse político, nem manietado para servir o interesse do mercado. Porque os interesses do mercado, muitas vezes, também são eles de curto prazo. E isso é um dos perigos que nós, até aqui em instituições universitárias dos Estados Unidos, a gente sente muito, não é? Então aí deixa de haver espaço para a filosofia, para a ciência social, e só há espaço para inventar novo equipamento, novo robozinho que possa fazer qualquer coisa aí meio louca. E então eu acho que as universidades devem ser, e têm provado que são, uma fonte de crescimento econômico do futuro, de desenvolvimento econômico. Mais do que essa coisa de medir o PIB no próximo ano, a universidade contribui para que se medir o PIB daqui a 20, 30, 40, 100 anos. Para que ele estabilize a valores que são muito superiores do de hoje, né? E então é por isso que eu defendo que a gente deve ter uma universidade tanto mais aberta, tanto mais democrática e tanto mais massiva, para que todo mundo possa frequentar, todo mundo que quer frequentar. E não é esse o caminho que seguramente nem nos Estados Unidos nem no Brasil estes recentes governos estão incentivando. Então, e ainda mais estão procurando entrar dentro daquilo que é a discussão política, colocando aqueles que são as pessoas de quem gostam nos cargos centrais. E isso é tudo muito negativo, porque o investigador, eu tenho para mim, é tão mais produtivo no sentido da produção de bem-estar para a sociedade em geral, quanto mais independente ele é. E mais consegue dizer aquilo que pensa e fazer a sua investigação sem vontade. Sem ser pressionado, não é? Então, eu acho que esse é um caminho que não é de todo positivo. Eu entendo que para Donald Trump e para Bolsonaro, e a gente já falou da importância das fake news na sua eleição, ter uns caras que gostam de pensar e que sabem o que dizer, não, isso é bobagem, isso é mentira por causa disso, e isso seja extremamente incomodativo, mas a questão é que a ciência não se trata, muitas vezes é o que a gente diz, não se trata da opinião, é de ser ou não ser, do que é ou não é. E eu acho que a sociedade evolui mais quando mais coisas que de facto são reconhecidas por mais gente. E o que não é, também menos gente acredita nisso, né? Então, eu creio que isso é uma medida negativa, e eu acho que a gente precisava muito de facto entender qual é o papel do desenvolvimento tecnológico, porque, até se entenda agora, não há outra solução, por exemplo, no longo prazo para esta situação do coronavírus que não venha do desenvolvimento tecnológico. O que eu costumo dizer, João, não sei se você tem a mesma opinião que eu, mas existe uma fórmula mágica para o desenvolvimento econômico que levou os Estados Unidos a ser a potência mundial que é hoje. E ela é expressa por uma expressão que tem 3 algarismos, que é H1B. Eu acho que o João entende o que eu estou querendo dizer. O que é o H1B? Né? É o que deixou os Estados Unidos a potência mundial que é hoje, que é o visto específico para grandes potencialidades, mentes brilhantes do exterior, né? Porque os Estados Unidos não seriam o que são hoje se não fosse a ajuda das mentes brilhantes que eles sugaram dos outros países, que foi aquele processo de brain drain que aconteceu a partir da década de 30, né? Aglutinando todos os grandes especialistas da área de tecnologia, não só da área de tecnologia, da área das ciências humanas também, de todas as outras áreas, trazendo esses caras para um ambiente de liberdade. E aí hoje a gente vê um governo americano que, de certa forma,
desperta ali alguns sentimentos adormecidos durante todo esse tempo de xenofobia, né? De escancarar algumas percepções ali de diferenças, não só étnicas, como também sociais, tá? E o próprio muro do Trump já mostra muito bem exatamente qual que é a ideia. E o que nos deixa no Brasil um tanto quanto preocupados é que recentemente houve uma série de simbolismos ali na comunicação do governo, mostrando que talvez estejam alinhados com essa vertente anti-H1B, né? Anti-H1B, né? Que é uma ideia de integração mundial em prol de ciência. Vai muito de encontro a isso que o João fala, porque é por ali que ocorre o desenvolvimento. Historicamente, a gente vê que os países que se abriram para o desenvolvimento científico e também derrubaram essas barreiras em relação à raça, em relação à própria migração, foram aqueles países que conseguiram se desenvolver, lógico que com alguns mecanismos de controle que mantivessem ali uma estrutura econômica viável. Tá? Eu queria entender do Marco, o que você acha a respeito disso, Marco? Você que pesquisa bastante na área de mídias aí, que de certa forma tem uma dependência direta com o arcabouço tecnológico, como é que você vê essa nova tendência de confronto com aquilo que é técnico, com aquilo que é uma verdade, digamos assim, comprovável por conta de uma crença, digamos assim, né? Parece que nós estamos trocando Einstein por Olavo de Carvalho. Aliás, há uma rixa do Olavo com o Einstein. O que você acha, amor? O Marco, tá fechado, tem que apertar o botãozinho. A gente tem um gabinete obscurantista, né? Formado por muitas pessoas que são terraplanistas, né? Muito embora a gente tenha um ministro que seja astronauta, imaginava que ele poderia ter explicado ao pessoal que a Terra de fato é redonda, né? Ele explicou, eu fiquei sabendo, um cara que estava lá na posse me falou que ele ficou uns 20 minutos tentando explicar para o pessoal, depois ele desistiu, cara. Então, né, a gente tem aí esse problema sério, né? E, embora pareça irônico, mas nós temos um fundamentalismo de base, né, que coloca isso numa perspectiva ideológica, né? Então, não é uma questão de visões diferenciadas do desenvolvimento científico. Então, não é questão de esquerda ou de direita, é um anticientificismo puro. Ou, então, uma transformação da ciência numa racionalidade meramente instrumental. Né? Só funciona aquela ciência que produz bugigangas, gadgets, né? Como o João falou. Né? Todo o resto, né? A pesquisa pura, né? A pesquisa sem um fim imediato, é desconsiderada, até porque as pessoas nem conhecem essa lógica. Né? O atual ministro da Educação teve uma carreira universitária medíocre. Ele não sabe como funciona a universidade, ele não sabe como funciona a ciência. Então, esse cara é incapaz, obviamente, de propor uma política de desenvolvimento científico, propor uma política de desenvolvimento educacional. Então, realmente, a gente está... Nesse sentido, eu comecei a minha fala nessa live dizendo que a gente estava caminhando para o abismo. Nesse caso específico, nós estamos. Né? Porque a desconstrução da ciência ela não vai ser reposta da mesma maneira depois. Não é que nem você começar um prédio, interromper por 6 meses, 1 ano, e continuar de onde você parou. Ciência não funciona assim. Se você interromper uma determinada série de processos de fluxos, você não vai retomar ao patamar que você estava antes. Você vai andar muito mais para trás. E nós estamos correndo seriamente esse risco em diversas áreas. Que nem queimar a biblioteca. E agora querendo trazer... Agora querendo trazer novidades acerca do que está acontecendo na nossa região. Não sei se vocês estão sabendo, mas o governo acabou de nos colocar de volta numa medida de contenção vermelha, que ele chama. Né? Nós não avançamos do estádio... Nossa bandeira é vermelha. Exatamente. A região desapontada, mas não surpresa. Pois é. João, deixa eu te explicar um pouquinho. O João está assistindo de fora essas coisas que acontecem no Brasil. Às vezes a gente perde um pouquinho do que está realmente acontecendo. O governo de São Paulo instituiu uma progressão de avanço
da liberalização da abertura, né? Da abertura da quarentena. Atividade econômica. Oi, Bia? Da atividade econômica. Exatamente, da atividade econômica que estava em quarentena. Então, existem cores que foram classificadas aí, e Ribeirão estava lá no laranja, ou seja, você já podia abrir o comércio por períodos determinados, o comércio no centro, o comércio no shopping center. Só que o pessoal abriu de uma maneira meio que, digamos que, estranha, né? Vamos dizer estranha para não falar outra coisa. E aí, aquele pessoal foi para a rua com máscara, com o nariz para fora, foi superlotando lojas, sem um pouco da necessária educação para evitar uma contaminação. E Ribeirão Preto dobrou o número de mortes, né, nas últimas 2 semanas. Nas últimas 2 semanas, dobrou o número de mortes, além de avançar o número de contaminados para 1.800 e pouco no oficial, tá? Os dados oficiais, usualmente, segundo uma pesquisa da USP aqui de Ribeirão Preto, podem estar 7 vezes inferiores à realidade, tá? O que nos colocaria ali num grau de mortalidade abaixo daquilo que é o padrão internacional. Então, vejam, quando estávamos no programa passado falando de uma abertura que sim é absolutamente necessária, principalmente em Ribeirão Preto, que nós temos serviços como o principal instrumento de desenvolvimento econômico da nossa região, é absolutamente necessário que se abra realmente, mas foi feito de uma forma que me parece que tivemos que voltar para trás, ou seja, voltaremos na semana que vem à tal da bandeira vermelha, né? Que o Marco estava dizendo, nossa bandeira, sim, Ribeirão Preto vai ser vermelha em relação à pandemia, e, mais uma vez, as lojas terão que fechar, porque esqueceram de cumprir dessa forma. Eu queria passar para Beatriz. Bia, o que é que você vê em relação aos impactos que isso podem causar e qual é a sua projeção para que a gente possa tentar uma nova escalada na liberalização da quarentena? Então, é difícil fazer alguma projeção, porque depende muito de comportamento individual. As pessoas aqui, elas não percebem, que nem você estava falando, saía de máscara com o nariz para fora, ou então colocava a máscara pendurada na orelha e só colocava a máscara quando alguém olhava feio para você, ou quando você entrava em algum estabelecimento. Essa ideia de um individualismo, de se eu não pego, não tem problema, eu acho que faz com que esse vai e volta do abre e fecha do comércio vai ser bem mais difícil superar depois desse novo fechamento. E aí surgiram alguns estudos que eles têm mostrado que não é o problema do fechamento que faz com que a economia ela se desaqueça, mas é a falta também de confiança do consumidor. Então, você não testa, você não sabe quantas pessoas tem, você não sabe exatamente os números eles estão subnotificados, e aí você gera um comportamento em alguns consumidores, e não todos, mas em alguns consumidores você acaba gerando um comportamento de aversão ao risco de pegar a doença, e aí as pessoas não compram. Então, fica bem difícil de fazer algum tipo de previsão de o que se espera depois desse novo fechamento e mais 15 dias, se não me falha a memória, vai até dia 28 de junho, esse fechamento, e aí depois disso, será que as pessoas elas vão ter essa consciência? E outra coisa que eu queria pontuar aqui, o comércio ele abriu dia 1º, nós estamos no dia 10. O efeito dessa evolução não necessariamente é dessa abertura, mas sim porque as pessoas já estavam, elas já estavam no comércio antes. Então, se você passasse pelas ruas, você via alguns comércios abertos que eles não eram de serviços essenciais, você via gente na rua. Aqui no meu bairro, o tanto de gente que eu via à tarde, andando, circulando pela rua, como se nada tivesse acontecendo, era assim, era bem amplo. E esse negócio só explodiu
com a abertura. Então, eu acredito que vai ser bem difícil da gente fazer qualquer tipo de previsão de retomada. Vai ser mais difícil ainda retomar agora, com esse retrocesso, do que se a gente tivesse feito o negócio direitinho antes. Perfeito. Eu tenho uma impressão também muito parecida com essa, Bia, de que eu tenho um amigo que costuma dizer o seguinte, inclusive ele é irmão de um professor nosso da casa aí da UNAERP, ele costuma dizer o seguinte: olha, fique tranquilo, não há a menor chance disso dar certo. Então, pode ficar tranquilo, não adianta mais ter estresse, porque o fato é lógico que nós vamos ter que aguardar. Eu acho que o nível educacional, e aí a observação do Marco e do João também faz muito sentido, o nível educacional da nossa população não nos permite a pensar numa liberalização controlada. Não existe controle, né? Aquela coisa, a falta de controle oposta à educação. Ou seja, de um lado, se você educa bastante, você não precisa mais controlar. Do outro lado, se você não educa nada, você não vai ter como controlar, tá? Então, a ideia é que, infelizmente, nós não temos aí, não só na nossa região, né? E olha que nossa região é uma região bastante evoluída em diversos termos, inclusive educacional, quando nós vemos o restante do estado. Mas voltamos à condição vermelha. Muito bem, eu tinha acordado com os meus participantes aí, uma participação aí de por volta de 1 hora. Eu sei que todos têm aí uma vida bastante atribulada. O Marcão deve ter uns 10 artigos para corrigir, o João várias coisas para prospectar. Mas o Marcão, eu queria deixar aqui para vocês, que o Marcão foi um dos responsáveis por eu ter me tornado professor, né? Marcão, quando eu entrei na USP, eu já saí da Unicamp, tinha feito economia na Unicamp, fui para a USP fazer ciência da informação. O Marcão foi meu orientador de TCC, chegamos a escrever junto algumas coisas, e o Marcão foi o responsável por eu ter me tornado professor, porque eu olhava assim e falava assim, pô, a vida do professor é tão legal, né? Vi o Marcão, um cara tão gente boa, assim, eu falava, pô, eu acho que eu vou virar professor. Ou seja, ele não me contou das pedras do caminho, ele não me contou das coisas, né, das rasteiras que a gente tomava aí no meio do caminho. Então, a culpa é do Marcão. Tá? Aliás, meus alunos, quando vocês reclamarem de alguma coisa, vai reclamar com ele lá, tá? Manda e-mail para o Marcão. Eu queria agradecer a presença do Marco, queria agradecer a presença do João. Adorei conversar com vocês, aprendemos muito aí com os seus conhecimentos. E tenho certeza que o Marcelo se sentiu um pouco menos sozinho agora com o sociólogo aí entre nós, né? E vou abrir para vocês aí falarem o que vocês quiserem de considerações finais. Nós temos aí um bom tempo, usem aí o tempo. Marcão, o que você pode dizer aí para a nossa galera? Olha, não te enganei, eu falei que a vida de professor era essa maravilha, né? Mulheres, dinheiro, viagens, né? Assim, é quase o paraíso, né? É que você que não conseguiu realizar. Sinto muito. Né? Mas, né, pensando aí em tudo que você falou e fechando, tem uma questão também que é complicada, que eu acho que é uma certa omissão do poder público na situação que a gente está vivendo. Né? Então, a gente tem aqui um nível de poder local que tem se mobilizado pouco na questão de organizar a informação, de disseminar essa informação, né, de fazê-la chegar à população de uma forma organizada e, principalmente, assim, ter um controle da informação te permite, por exemplo, ter estratégias diferenciadas na abordagem dessa abertura, né, das atividades, né, que é o que acontece em vários lugares. Aqui as pessoas não sabem o que está acontecendo, obviamente elas não vão saber planejar como fazer da melhor forma possível. Né? Então, isso eu acho que deveria ser cobrado aqui no nosso poder local, mas infelizmente a expectativa não é muito boa. É isso, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, trocando esse papo com vocês, foi muito bacana e estamos aí para as próximas. Com certeza. Agora, para despedir do João, eu tô com uma caneca aqui, ó, que eu não sei se vocês conhecem esse personagem aqui, ó, é o Heisenberg, né, que é o personagem lá do Cranston no Breaking Bad, né? E é o Mr. White. E o nosso orientador, meu e do João, lá de Illinois, ele é a cara do Mr. White. Não sei se você já percebeu, João.
que é o Jeffrey Ewing, né? É a cara do Mr. White. Eu sempre brinco com o Jeff a respeito disso. E o João, obrigado demais pela sua participação. Vou também te chamar várias vezes, porque é tão raro eu conseguir achar alguém que fala português no nosso grupo internacional. Na verdade, acho que só eu e o João falamos português nesse grupo, porque os outros brasileiros, quando a gente volta, a gente não se fala muito, né? Eu falo mais com o pessoal da Europa do que com o pessoal do Brasil. O brasileiro, eu não sei se são os curitibanos que estão no grupo, não sei qual é que é. Os brasileiros, usualmente, eles se enturmam, só os economistas que não se enturmam muito. Quando se enturma é para brigar com, né? Rivalizar com outros grupos. Mas então, João, o que você poderia deixar aí de mensagem aí para nossa trupe? Olha, Cristian, eu queria agradecer muito o seu convite, foi muito interessante, aprendi muito. Vou ter que agora, tenho vários amigos meus me escrevendo no chat do Facebook e do WhatsApp dizendo que eu estou falando português do Brasil e eles estão rindo. Acho que vou ter que agora, durante a próxima semana, ter que os ouvir xingar comigo o tempo todo e zoando, mas enfim. Mas eu queria deixar aí uma mensagem para vocês. Eu pelos sítios onde eu tenho passado aí desde que eu saí de Portugal, há quase 3 anos, eu tive em 2 cidades universitárias, primeiro no Brunswick, perto de Nova York, e agora aqui em Gainesville. E aí o número de portugueses era bem pequeno. Então aí a pessoa acaba juntando-se com os brasileiros, não é? E eu acho que vocês, eu sempre digo, vocês têm um país incrível que nos deu a nós, e a gente escuta em Portugal sempre que pode, a música, no meu caso, música de Caetano Veloso, Chico Buarque, vocês nos deram Jorge Amado ao mundo. Aliás, o João é um admirador de Chico Buarque, assim, conhece tudo de Chico Buarque. Não, mas não, é por demais, é Elis Regina, cara, vocês só produziram coisa boa nos últimos anos, então aí eu acho que aí o destino não vos deu muita sorte agora nos últimos anos, né? E eu desejo que vocês que têm aí um país tão rico, com tanta riqueza, com a Amazônia, com praias e uma natureza belíssima, que tudo corra pelo melhor, porque a gente precisa, e acho que todos nós precisamos ter um mundo melhor no futuro, com mais paz, mais tranquilidade, mais prosperidade, povo vivendo melhor e tendo melhores condições de vida, e eu desejo toda a boa sorte para vocês, porque é muito importante para o mundo que o Brasil esteja bem. Vocês têm uma riqueza que mais nenhum país do mundo tem, e eu cá espero continuar ouvindo vossa cultura, assistindo aos vossos filmes magníficos. Sou fã de muitos filmes e séries vossas também, além da música, e um dia quero ir aí no Carnaval também, espero que é um dos meus objetivos de vida. Eu espero toda a sorte para vocês e que continuem dando aí essa luta contra essa desinformação toda que a gente está vivendo. Muito obrigado, viu, João? Gente, agradeço mais uma vez aos nossos 2 convidados. Também quero agradecer também a Isabela, que está aí com a gente. Deveria estar em aula, mas está aí com a gente, né? É um álibi que ela tem ficar aqui com a gente no programa, daquela escapadinha na primeira aula. Todo mundo já sabe, os professores já sabem. A professora Beatriz Serrano, o professor Marcelo Bufa, muito obrigado pela presença hoje. E a gente se fala na próxima semana. Marcão, semana que vem a Júlia está com a gente, acabou de confirmar comigo aqui. Tá? Então, teremos aí show de bola na próxima semana também. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu demais. Tchau, tchau.